A gente já viu um pouquinho sobre como é que o treinamento ocorre, o que é que precisa fazer, a importância dele. E agora a gente vai ver como ensinar essas habilidades. Como acontece esse ensino das habilidades, no treinamento de habilidades, obviamente. Então, dentro do treinamento de habilidades, vai existir uma hierarquia de alvos, assim como tem na terapia individual. Lembra que eu já repeti muito, né? Essa questão da hierarquia de alvos no terapia individual. Então, na terapia individual, nós temos quatro, né, comportamentos que estão aqui na hierarquia. Primeiro, comportamentos que ameaçam a vida. Comportamentos que interferem na terapia, seja do psicólogo, seja do paciente. Comportamentos que ameaçam a qualidade de vida. E o último, os déficits de habilidade. Aqui, por sua vez, no treinamento de habilidade, nós temos três. Primeiro, o maior objetivo é aumentar a aquisição e o fortalecimento de habilidades. Mas a gente só consegue fazer isso se conseguir impedir comportamentos que destroem a terapia. Então, o primeiro ponto é impedir comportamentos que destroem a terapia. Assim como a gente impede comportamentos que ameaçam a vida. Porque se um comportamento que ameaça a vida está ali presente, não tem como fazer terapia. Se um comportamento que destrói a terapia, o treinamento de habilidades está presente, não temos como fazer treinamento de habilidades. Segundo ponto, aumentar a aquisição e o fortalecimento de habilidades, onde é o foco realmente do treinamento. O terceiro é reduzir os comportamentos que interferem na terapia. Às vezes, existe um comportamento que interfere na terapia, que me deixa, tipo assim, eu, terapeuta, agoniado, e tipo, oh, que pessoa irritante, que coisa que está me incomodando. Mas interferir na terapia não destrói ela. Eu me sentir incomodada não faz com que o aprendizagem dos alunos seja compreendido, ou então a minha o meu ensino, né, a minha habilidade de ensinar seja comprometida. Então, não é um comportamento que destrói a terapia e é o último comportamento a ser abordado. E nessa questão de ser o último comportamento a ser abordado, o que a gente faz? A gente ignora. A gente coloca esse comportamento que interfere na terapia em extinção e coloca em extinção ignorando ele, até que ele pare de funcionar, de fazer efeito, ele não vai ter uma recompensa associada, um reforço. Então, aqui temos alguns princípios de mudança. Nessa questão de como é que faz, né, esse treinamento de habilidade. Os princípios de mudança, ele diz que, ó, a sessão, ela vai ser organizada, o momento da terapia, do treinamento, vai ser organizado de acordo com essa hierarquia de alvos, assim como a gente tem na terapia. Então, olhando aqui, hoje, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho lá meu planejamento, né, de qual habilidade eu vou ensinar, mas eu olho primeiro. Existe algum comportamento nesse momento acontecendo que está destruindo a terapia? Se tiver, aborda ele. Se não tiver, a gente parte por aquisição de habilidades, o planejamento da habilidade a ser ensinada. É também utilizado o monitoramento do progresso, se as pessoas estão utilizando ou não essas habilidades, se elas estão praticando elas. Tem uma questão aqui de fortalecimento dessas habilidades, através do uso de um diário. Na terapia individual, a gente tem o frente do diário, onde tem, tipo assim, os comportamentos e problemas que foram realizados, os dias, o uso de remédios e tal. E do outro lado, nós temos a parte onde é de habilidades que foram usadas, que foram aprendidas. A gente também tem aqui o princípio da mudança na ideia de buscar comprometimento do paciente ao invés de estratégias de comprometimento. E também tendo uma atenção qual é a cultura do ambiente ali da terapia, do grupo de treinamento que está acontecendo. Se é uma cultura de participação e esperança, de estar ali comprometida. Isso também influencia bastante. Além de que nós temos os quatro procedimentos de mudança que são utilizados para adquirir e fortalecer habilidades. Por exemplo, nós temos a teoria do déficit, onde essa pessoa ela tem um déficit em alguma habilidade, e porque ela tem esse déficit, ela não consegue fazer um comportamento habilidoso, faz esse comportamento problema. Então, a gente vai ter aqui, durante o treinamento, tem um reflexo de substituição. A pessoa comete um déficit, e aí eu digo a ele qual é o comportamento habilidoso que ele poderia ter utilizado. E eu reforço quando ele usa um comportamento habilidoso. A teoria cognitiva, ela entra aqui na ideia de que quando o paciente ele falar em alguns momentos uma questão de alguma cognição que é um problema, que é tipo assim uma visão sobre si, sobre o mundo, que tem ali algo disfuncional, eu destaco ela, digo que ela é um pensamento, não um fato. A DBT, ela é muito orientada para mais um comportamento. É terapia comportamental dialética. O comportamento ele vem primeiro. A cognição não é o foco. Então a DBT ela traz apenas uma questão de destacar. De você dizer, ó, isso é um pensamento, não é um fato, não é a realidade.
E só às vezes ela vai trazer uma questão de sugerir substituição, de formular pensamentos alternativos, pensamentos reestruturados. A teoria do condicionamento clássico, ela vem trazer a questão de que a pessoa ela tem uma reação instantânea, automática, de acordo com alguma emoção, algum estímulo. Então, aconteceu um estímulo e porque eu fui condicionada pelo ambiente repetidas vezes, eu reajo dessa forma disfuncional, de forma automática. A gente vai validar a forte emoção e o impulso de agir. Vai dizer que faz sentido ela ser dessa forma, considerando a forma, a aprendizagem dela. Mas também vai ser firme ao dizer que ela precisa aguentar, que o contexto é seguro, que não, nada vai acontecer com ela. E aqui a gente mostra, né, a questão de dialética. Gente, a dialética é linda. Onde a gente valida com um lado esse paciente, mas também reforça a importância dela mudar. E aqui é importante a gente também ter uma questão de justificativa. Não é apenas para, tipo assim, valida, mas você precisa mudar. Não, você precisa mudar, porque senão esses estímulos, eles vão continuar acontecendo e você não vai se descondicionar. E a gente não modifica os estímulos a menos que eles sejam realmente problemáticos. Eu tinha lido uma vez um livro, por exemplo, sobre toque, onde a pessoa vai fazer a exposição ao toque. Então, vamos dizer, se a pessoa ela tem um medo muito grande, vamos dizer, de tocar em uma seringa, que tem medo de ser contaminada e tal, certo? A gente pode sim fazer essa exposição, ela tocar numa seringa, mas vai ser numa seringa segura, que não foi usada. A gente não vai pegar uma seringa descartada dentro do hospital para ela fazer uma aproximação, uma exposição. Não, porque esse é um estímulo real de medo, de perigo. Então, a gente faz uma aproximação que não precisa fugir, porque o estímulo não é problemático. E na teoria de condicionamento operante, ela entra aqui uma questão de ter na terapia, no treinamento, uma cultura de reforço, de presença, de esforço, de participação, colaboração e aprendizagem de novas habilidades. Mas para a pessoa fazer o comportamento habilidoso orientado justamente para essa questão de qual vai ser a consequência, do qual é o lucro que eu vou ganhar de acordo com esse comportamento. O princípio de aceitação, eles são cinco. Então, ele tem aqui a questão do primeiro princípio, a pessoa está consciente do momento presente. E para conseguir isso, inicia-se já o grupo com a prática de mindfulness e também utilizando um tom de aceitação, de consciência. É também utilizado um desapego, principalmente do psicólogo, sobre qual é o grupo ideal que ele deveria ter, qual é a resposta ideal que esse grupo, que essa pessoa específica deveria ter. Então, se a gente se desapega dessa ideia, dessa crença rígida, é mais fácil a gente fornecer uma experiência corretiva. O paciente ele perceber, ó, eu estou aqui, antes eu fui invalidado, mas não vai acontecer dessa forma. Essa pessoa está me aceitando do jeito que eu sou. O terceiro é uma questão de interexistência entre os membros do grupo. Então, estamos ali todos conectados, estamos juntos nisso, vamos enfrentar junto isso. Também é uma questão de impermanência, que perceber que o grupo ele está avançando e que nada é o mesmo, que tudo é impermanente, que tudo está modificando, que às vezes parece que o grupo está ali, está rígido, mas a gente perceber que não é o caso e que o mundo é perfeito como é. Que o indivíduo ele é perfeito como é, que faz sentido ele ser daquela forma e que a gente o aceita como ele é. Os princípios da dialética, ele traz que o grupo ele vai experimentar a emergência de um conflito após o outro e que as oposições elas são a regra, não a exceção, e a verdade evolui pela síntese. O segundo ponto é que o grupo ele é interrelacionado, ele é sistêmico, então ele está aqui interdependente, é o princípio, ó, tem muito uma semelhança, né? Muda meio que a percepção, mas existe uma semelhança entre os princípios. Existe uma semelhança entre alguns princípios da dialética, da mudança, da aceitação. Então, o grupo ele é interrelacionado e sistêmico. Uma mudança em uma parte vai resultar em uma mudança em todos. Se um mudar, todos vão mudar. Se eu mudar, os outros também vão. A identidade de cada indivíduo não é estática e isolada, é parte de uma transição. E no grupo, tudo está em movimento, tudo está mudando. Nada fica igual por um minuto, apesar da sensação, às vezes, de que as coisas estão estáticas e presas. O treinador de habilidades que pensa que o grupo está preso e estagnado pode sentir que cabe a ele criar movimento, enquanto desafia o grupo a se tornar mais ativo. Ele pode pensar em si mesmo como a força do movimento, enquanto pensa no resto do grupo como unido por trás da êxtase. Se, em vez disso, permanecer ciente de que a mudança está ocorrendo de fato, que as forças estão trabalhando abaixo da superfície,
ele pode deixar de pressionar tanto, enquanto observa e intervém com menos pressão e mais imaginação. Em vez de assumir que as forças da mudança estão localizadas neles, em oposição às forças de preservação localizadas nos pacientes, ele assume que a mudança está realmente em andamento e que é seu papel avaliar a situação e facilitar essa mudança em direção à aquisição e ao fortalecimento eficaz de habilidades. Então, a gente coloca aqui em prática uma questão de dialética, de aceitação e de mudança. Às vezes a gente está ali tão pressionado, tipo assim, de mudar, 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 e se a gente está ali num ponto, afirmando uma tese que eles precisam mudar, os pacientes eles vão para o outro extremo. Eu não preciso mudar. Eu estou bem do jeito que eu estou. Então, a gente também tem que deixar um pouquinho de lado isso. Aceitar como essas coisas estão. Perceber que as coisas estão mudando, mesmo que não pareçam estar mudando na superfície. Para que essa mudança venha a acontecer. E é isso, gente. A gente termina nesse capítulo 14 e eu estou de volta daqui a pouquinho no próximo vídeo para o último capítulo do grupo de estudos em DBT. Então, até daqui a pouco.